de alguma forma, é como se fosse para despistar um pouco, né? Para o cara pensar, não, pô, por que governiça? Se eles, tá vendo? Ó, os caras estão atacando eles também. Mas, por outro lado, eles usam de algumas outras táticas que o Léo destaca muito bem, de colocar essas vozes, de essa questão de dois lados, né? Como se estivéssemos discutindo apenas dois lados e não questões científicas importantes e achismos baseados em interesses próprios. Somente isso. Então, muita atenção com a CNN, a reportagem da Piauí de maio, o que move a CNN Brasil. É uma boa indicação aí para quem tiver acesso. Se não me peçam a senha, eu passo para vocês se a matéria estiver fechada. E também, né, só ainda para fechar o assunto de CNN, né, na última quarta-feira, o jornalista Léo Dias, de fofoca, também foi numa de política. A biografia do Léo Dias, ele conta que ele começou como jornalista mesmo de política e depois foi migrando para essa área. Trouxe que a filha de Rodrigo Maia é funcionária da CNN, hein? O presidente da Câmara tem uma filha. Eu acho assim, até como jornalista falando, então ela não vai poder trabalhar em lugar nenhum? Não. Eu só acho que isso tinha que ter ficado mais claro. Eu só acho que, por ser o presidente da Câmara, eu acho que isso tinha que ter vindo de uma forma mais clara. Ó, seguinte, achamos que é uma profissional qualificada, que ela merece uma oportunidade e está trabalhando com a gente. Acho que isso não tinha que vir a público por um furo jornalístico. Porque parece que aí estão escondendo alguma coisa. E que, inclusive, Léo Dias, né, você pode gostar ou não gostar de fofoca, mas dentro da sua área de atuação, é jornalista de fato. Ele fala as coisas e, assim, a pessoa, é aquela coisa, né? Eu que sou jornalista e já fui repórter por muito tempo, e quero ser ainda repórter, porque acho que é essencial e acho que eu tenho muito a trilhar dentro do jornalismo. Se você tem uma fonte, a fonte te fala alguma coisa e aí ela pede off, você vai publicar, você vai de alguma forma contar a informação, você vai tentar checar, né, muitas vezes porque não dá às vezes para se pautar por uma fonte só. Mas é aquela história, meu irmão, não quer que eu publique? Não me fala. Não me fala, porque como jornalista eu vou falar. Então o Léo Dias dentro desse segmento, né, até porque é o momento que a gente tem que estar ligado em notícias de fato que movem o país, mas, né, às vezes o brasileiro também precisa de uma folguinha. Não deixe de acompanhar as coisas que acontecem no nosso país. Mas, né, às vezes você precisa de uma fuga. Eu preciso muito dessas fugas, né? Acho que quem acompanha o Coronga sabe que eu sou uma pessoa que gosta de uma cultura extrema, popular, né, assim, brasileira. Então, essa coisa então, pô, saber da vida dos outros de artista, adoro. E só destacando, mas o Léo Dias trouxe algo com relação à política. É importante, política e jornalismo também. Com relação a algumas coisas do Neymar também, porque o Neymar, por ser essa figura maior de todas, né? Meu amigo, o jornalismo tem vários segmentos. Temos aí, né, jornalistas como Reinaldo Azevedo, né, no esporte como Mauro César Pereira. E na fofoca temos Léo Dias. No show que ela teve lá no festival de música sertaneja, ela falou mal porque ela foi colocada no último... Lembra? Mas é porque me trataram que nem um pedaço de cocô. É diferente. Então, trataram que nem um pedaço de cocô também no Rock in Rio. O risco... Não trataram. Mas havia um risco dela pegar o microfone do lado da Ferg e fazer um discurso que aqui nesse festival não tem funk. Resumo, o Medina chegou pra Anitta e falou assim, fica calma, não vai lá cantar com a Ferg. E aí, quem você indicou? Não sei, Léo Dias. Fala! Não sei, que você adora fazer Fala a verdade, fala só isso. Fala. Não sei. Pablo Vittar. A Pablo Vittar só cantou com a Ferg com um convite, com a indicação da Anitta. Tô mentindo? Gente, eu queria dizer que eu tô muito feliz no dia de hoje, que eu detesto o barraco e ele adora. Ninguém E a gente tá aqui falando que... Eu não gosto de barraco, amor, eu gosto de verdade, só isso. Cara, eu quero falar sobre uma movimentação que está acontecendo mundo afora de derrubadas de estátuas de figuras do passado, figuras históricas, né? E isso está se alastrando como um incêndio numa floresta na Europa, né? E suscitou a discussão de que se a gente começasse a derrubar a estátua aqui no Brasil, nos protestos, as pessoas seriam chamadas de vândalos, né? E não de heróis, como estão sendo exaltados os europeus que estão se livrando de algumas figuras do seu passado, né? O que aconteceu foi que nesse domingo
A estátua do Edward Colston, que iniciou tudo isso, no centro da cidade de Bristol, na Inglaterra, foi removida, né? E o Edward Colston foi o grande benfeitor do Bristol, né? Essa é a história dele, por conta de doações que ele fez para construção de escola, hospital, igreja, associação de caridade e tal. Mas, né, a história dessa figura do século XVII, né, desse grande altruísta, é que ele nada mais era que um sócio da Royal African Company, né, a RAC, que é uma empresa britânica que tinha um monopólio de comércio em torno da captura e tráfico de escravos nos países que eram colônias da África, da Grã-Bretanha, né? E, segundo as estimativas históricas, mais de 84 mil africanos foram escravizados com a participação direta deste homem, né, na época que ele trabalhava, e ele lucrava com ela, né? E assim, não era só ele. Homens notáveis como John Locke, né, um dos pais do liberalismo, né, um dos grandes pensadores do iluminismo, né? E como muitos outros. E nas manifestações do Black Lives Matter, que aconteceram no mundo inteiro, né, nesse final de semana, os manifestantes da Grã-Bretanha decidiram fazer justiça com as próprias mãos e remover essa estátua e jogar no mesmo rio, na cidade de Bristol, que os seus navios negreiros estacionavam. Então foi um movimento simbólico, foi aplaudido o mundo afora. E aqui no Brasil já se fala, né, de destruir algumas estátuas de Bandeirantes, estátua do Borba Gato. E assim, como a gente gosta de tudo bem explicadinho aqui nesse podcast, é bom a gente falar sobre o que são os monumentos históricos para não ter essa dúvida mais nas cabeças das pessoas, né? A gente pode dividir, segundo o teórico Alois Regal, os monumentos em duas categorias, os intencionais e os não intencionais, né? Como o nome já indica, os intencionais são aqueles feitos com o propósito de marcar um acontecimento no tempo. Então, falando um exemplo, o Arco de Trajano em Roma é um monumento intencional para homenagear um líder, um imperador da época, e foi feito para isso. Hoje ele é uma construção histórica porque lembrava desse cara e está ali, um monumento intencional. E por outro lado, os monumentos não intencionais são aqueles que o valor é dado posteriormente, né? Seja por ser uma coisa muito antiga, ou por ter características artísticas diferentes, né? É uma memória do passado. Então, por exemplo, o Panteão Romano, o Coliseu Romano, eles não foram monumentos intencionais. Quando as pessoas construíram aquele negócio na época, eles iam falar, olha, daqui 2000 anos vão estar visitando isso aqui porque esse prédio é especial. Não, ele tinha um propósito. O Coliseu era de entreter as pessoas com batalhas entre as pessoas. O Panteão para as pessoas rezarem pelos deuses, né? E assim, tudo que é intencional, né? E a grande questão que a gente quer deixar bem claro aqui é que uma estátua ou um monumento intencional que marca um determinado momento ou exalta uma personalidade sempre vai ser vista como uma glorificação daquele episódio ou daquela pessoa, né? E isso faz parte do nosso imaginário, faz parte da nossa cultura e da nossa história. E quando você vê uma estátua, você pode até nem saber quem que é aquela pessoa, né? Você sabe, é uma pessoa importante, uma personalidade histórica. Você faz essas relações na sua cabeça. Porque no nosso imaginário, a associação que a gente faz com uma estátua, ou um busto, ou qualquer coisa que seja, sempre vai ser de que, se aquela pessoa foi imortalizada, né, petrificada no tempo, é porque em algum momento ela foi importante, né? E não tem como a gente esperar que se mantenham estátuas, né, de personagens controversos do nosso passado, para que as pessoas reflitam, né, sobre o episódio de uma maneira crítica, que é o que as pessoas estão defendendo, né? Até o próprio Laurentino Gomes, que é uma pessoa que escreve livros históricos, né, autor do 1808, 1822 e 1889, defendeu isso, né, que essas estátuas deveriam ser permanecidas ali, porque isso não vai acontecer. As pessoas não vão ver a estátua de um cara escravocrata e falar, nossa, olha como ele era horrível, deixa essa estátua aí. Um monumento que tenha sido criado para glorificar um personagem desse não vai ser outra coisa, historicamente, além disso, além da glória daquela pessoa, né? É diferente de você fazer uma estátua de um Nelson Mandela e você comparar em valores iguais. Não, essas pessoas representam atitudes e ideias que precisam ser coibidas no nosso presente e não glorificadas e incentivadas.
Essa é a ideia por trás desse movimento de ir por trás das estátuas, e é por isso que não é vandalismo. É a gente querer... a história já está escrita, essas pessoas sempre estarão nos livros históricos, mas você não vê a estátua do Hitler na Alemanha. Você não vê coisas que remetem a líderes horríveis em outros países. Assim, as coisas têm que evoluir, as coisas têm que mudar. E outra coisa, né, é que já que a ação humana, ela também, ela transforma que o fato de arrancar, da gente destruir, arrancar uma estátua, né, dessas pessoas, dessas figuras aí que incentivaram tanto o racismo e outras coisas, também é um novo monumento. Onde existia a estátua lá de um escravagista lá, vai estar só a bota dele arrancada fora. Pô, que baita monumento, eu queria tirar uma foto. Pô, aqui antes tinha um safado escravagista, hoje tem só a bota dele aqui, ó. Pô, é muito mais representativo do que deixar lá, não, meu, é que fique só o pedaço da perna do cara, só, tá lindo, tá maravilhoso, eu vou tirar foto, vou mostrar pra todo mundo. Isso é o mais importante. Por favor, parem, tirem. As pessoas têm apego com algumas coisas, né? Que, pelo amor de Deus, igual apego com vidraça de banco, né? Nossa, mas o vandalismo, mas que é isso, gente? Tá todo mundo morrendo, o pessoal tá morrendo na favela, tá morrendo de fome, tá morrendo de Covid-19, um presidente fascista e o cara preocupado com, nossa, mas não pode, porque é o dinheiro também das pessoas. Meu, vá pro inferno, pô. Por favor, as pessoas não têm apego a ver, as pessoas têm apego à imagem, as pessoas têm apego a esse tipo de coisa, né? E não a vida alheia. É impressionante, a vida alheia é o que menos vale. Qualquer coisa vale mais que a vida. É impressionante. Acho que, para trazer aqui o meu último assunto, o Glenn Greenwald escreveu no dia 9 de junho uma matéria bem interessante no site da The Intercept, em que ele mostra pra gente que a mídia americana finalmente admitiu que era falho o relatório da OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, que ajudou a espalhar, e levou a golpe na Bolívia, né, ajudou a espalhar uma ideia de que seria um processo constitucional, né. E aí, só para lembrar, só para refrescar as memórias, em novembro de 2019, o então presidente da Bolívia, pela terceira vez consecutiva, o Evo Morales, foi obrigado pelos militares daquele país a fugir para o México, né? Depois de, no mês anterior, ter sido declarado vencedor pela quarta vez nas eleições presidenciais. E a vitória já não era uma surpresa, ele já parecia que ia ganhar mesmo, apesar da popularidade dele ter diminuído desde das vitórias expressivas que ele tinha em 2014, né? Depois da fuga, o Morales foi substituído pela Jeanine Áñez, que é uma senadora, né? Ele, Morales, indígena, tem tudo a ver com o povo da Bolívia, é por isso que ele tinha tanto apoio popular, ele representava realmente a maioria das pessoas lá, por mais que possam ser feitas críticas às políticas dele. Foi substituído então por uma senadora branca, né, de extrema direita, cristã fervorosa, que levou Bíblia no dia que o golpe aconteceu, né, e vinda de uma região do país que se concentra uma elite bem minoritária de ascendência europeia daquele país, né. Logo depois, né, o que ela assumiu, o governo dela massacrou dezenas de manifestantes indígenas e garantiu imunidade aos militares responsáveis pelos atos que levaram à queda dele. E 7 meses depois, a Áñez, né, continua a governar a Bolívia como presidente interina, apesar de nunca ter concorrido à presidência, né? E assim, ela não foi eleita. E ela tinha prometido que ia fazer novas eleições e até hoje isso não aconteceu, né? E aí, para ficar claro, porque eu tenho suspeitas de que isso possa acontecer aqui também, o instrumento central, segundo o jornalista Glenn Greenwald, que foi utilizado tanto pela direita boliviana quanto pelos aliados, né, desse país, do governo dos Estados Unidos, para justificar a invalidação da vitória do Morales, foram 2 auditorias realizadas pelo organismo regional da Organização dos Estados Americanos. Um relatório preliminar, que tinha sido publicado no dia 10 de novembro, um dia antes do Morales ser obrigado a deixar o país, e o relatório final, que foi publicado no mês seguinte, que atestava fraude eleitoral deliberada e generalizada. Mas, no último domingo, né, dessa semana, nesse último domingo, o New York Times publicou um artigo
que sugere de maneira contundente que foi, na verdade, a auditoria da OEA e não a eleição boliviana